A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Eis quem vos fala, pastor Alexandre Pereira, para mais uma videoaula da nossa revista Betel Dominical, que é essa revista aqui. Desde já quero agradecer ao meu pastor Marcos Moreira, que é presidente da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, Campo de Ourinhos e região, a igreja qual eu congrego. Também quero agradecer a você que tem me assistido, que tem me acompanhado, você que se inscreveu no canal, Deus abençoe sua vida. Você que não se inscreveu ainda, corra aqui embaixo em inscrever-se, se inscreva no canal e você vai receber as nossas próximas pré-aulas em primeira mão. Hoje estudaremos uma lição maravilhosa, que é a lição de número 11, que traz como título Alcançando a Cura dos Ressentimentos. Fica comigo que nós vamos nos aprofundar na palavra de Deus hoje. Como de costume, vamos ler o nosso pré-texto, iniciando pelo texto áureo, que diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Hebreus 12:12. Ainda, segundo o comentarista da lição, pastor Isaqueu Mendes de Freitas, a nossa verdade aplicada, que diz: pelo poder do Espírito Santo, o discípulo de Cristo pode perdoar e não permitir que seja dominado por mágoa, ira e ódio. Nós temos 3 objetivos nesta lição. Primeiro, conhecer mais a respeito do ressentimento. Segundo, apresentar o ressentimento como um problema. E terceiro, apontar os passos para a cura do ressentimento. O nosso texto de referência está em Hebreus, capítulo de número 12, do versículo 13 ao versículo de número 17, que diz assim: e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda, depois de haver herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Para termos um panorama geral da nossa lição, daquilo que nós iremos abordar aqui, vamos ler também a introdução, que diz assim: na continuidade dos estudos sobre a restauração e manutenção do bem-estar do ser humano, é indispensável trazermos o tema ressentimentos e aprendermos sobre suas causas e resultados e os passos para superarmos este problema. Dito isto, vamos então ao nosso primeiro tópico, tópico 1, conhecendo o ressentimento. O que é o ressentimento? A palavra ressentimento significa mágoa que se guarda de uma ofensa ou mal que recebeu. Mágoa, do latim, significa mácula, mancha. Mágoa é o desgosto causado por afronta ou ofensa recebida. Uma pessoa estranha ao nosso convívio, dificilmente ela vai conseguir nos magoar. Geralmente, os ressentimentos são causados por pessoas que depositamos expectativas, pessoas próximas a nós, familiares, irmãos da igreja, colegas de trabalhos, amigos. Então, essas pessoas que são próximas a nós, elas podem nos magoar. Para termos noção acerca disso, vamos ler o Salmo de número 55, do versículo 12 e 14. Observe como o salmista ele vai apresentar uma dificuldade em relação a uma pessoa próxima a ele. Olha o que diz: pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos
com a multidão à casa de Deus. Olha como a dificuldade do salmista era em relação a uma pessoa muito próxima a ele. Para a gente nos aprofundar um pouco acerca deste tema, vamos voltar ao nosso texto de referência, destacando aqui o versículo de número 15, que vai nos trazer algumas lições importantes. Olha o que diz Hebreus 12:15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então, a primeira sentença deste texto, a gente traz aqui o sentido de prevenção, tendo cuidado. Então, muitas vezes a Bíblia vai nos dar orientações para que a gente não caia nessa cilada. A Bíblia vai prevenir, porque prevenção é melhor do que depois o problema instalado. E ainda a Bíblia vai instruir-nos em relação a não nos privar da graça de Deus. Porque quando a gente permite essas situações ocorrerem em nosso coração, nós poderemos nos privar da graça de Deus. Isso nós iremos nos aprofundar nos próximos tópicos. Fica aqui comigo, né? Não se esqueça de se inscrever no canal e aí você vai nos acompanhando aqui através deste canal do YouTube. Muito bem. Além disso, e de que nenhuma raiz de amargura. Então, há muitas pessoas que permitem que essa mágoa se aprofunde a ponto de virar o quê? Uma raiz. E aí, então, a raiz, quanto mais tempo quanto mais tempo a gente demora de tratar isso, mais difícil vai ficando, né? A raiz vai se aprofundando. E o escritor ele diz mais, brotando. Então chega um momento que essa raiz ela sai do oculto, sai do invisível, né? Porque enquanto ela está debaixo do solo, ninguém está vendo. E há muitas pessoas magoadas que ninguém sabe que elas estão, pessoas ressentidas. Mas quando brota, passa a ser visível. E o autor do texto diz assim, e vos perturbe. Quando essa raiz ela brota, ela passa a perturbar tanto a pessoa ainda mais, quanto aqueles que estão à volta, porque passa a ser uma coisa visível de todos. E além disso, o autor ainda vai dizer, e por ela muitos se contaminem. E é aqui que está a grande questão em relação aos grupos sociais, a família, a igreja. Porque quando há uma mágoa, quando há um ressentimento entre duas pessoas, as pessoas passam, né? Quando essa mágoa ela brota, quando ela está numa situação mais aprofundada, outras pessoas ficam sabendo também e aí cria toda uma situação na família, cria-se então uma situação na igreja, cria-se uma situação no contexto do trabalho. Então é importante que essa raiz ela seja arrancada antes que ela se aprofunde, antes que ela brote. Certo, meus queridos? Muito bem. Dito isso, vamos ao nosso tópico 1.1. O ressentimento é o maior inimigo dos relacionamentos. A exemplo disso, nós temos a história dos gêmeos, né? Jacó e Esaú. A Bíblia diz que eles disputavam a primogenitura desde quando eles estavam nascendo. A Bíblia menciona que quando Rebeca estava gerando esses dois meninos, a Bíblia fala que Esaú saiu primeiro e Jacó veio logo em seguida segurando o calcanhar de seu irmão. Uma certa feita, eles já grandes, como Esaú era caçador, ele tentou caçar alguma coisa porque estava faminto e não conseguiu pegar nada. Jacó era um homem mais caseiro, né? Um homem que ficava mais com sua mãe na casa, e ele fez um guisado, né? Um prato de lentilhas, aquele manjar, e Esaú, extremamente com fome, pediu para Jacó. Jacó falou assim, eu até te dou esse manjar. No entanto, você precisa me passar o direito da sua primogenitura.
Esaú disse: isso não vai servir de nada, pode pegar para você. Passou-se então muito tempo, né, até chegar o ponto em que o pai desses gêmeos iria abençoá-los, né? O Isaac já estava cego, já estava avançado em idade, e a Bíblia diz que Rebeca e Jacó, eles planejaram uma forma de tentar ludibriar a Isaac, já visto que Esaú era um homem extremamente peludo, né? E Jacó não tinha tantos pelos. Então, Rebeca e Jacó planejaram colocar sobre Jacó uma veste de pelos de animais para tentar burlar a bênção ali quando Isaac fosse ministrar. E assim aconteceu. A Bíblia diz que Jacó se apresentou diante de Isaac como Esaú. Jacó, como era homem de Deus, né, tudo indica que ele percebeu que era Jacó, mas ele também entendeu que era plano de Deus que houvesse essa troca de posição, e ali Isaac ministra sobre Jacó a bênção da primogenitura, né? Derrama sobre ele toda sorte de bênção, e logo em seguida, quando Esaú entra no quarto de seu pai para receber a bênção da primogenitura, já Isaac não tinha mais esta bênção, disse: acabei de ministrar. Então Esaú ficou enfurecido, né? Ficou revoltado, e ele vai dizer lá em Gênesis, capítulo 27, versículo 41, e aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Então olha que interessante isso aqui. Ele, não satisfeito com a bênção do segundo filho, ele guardou no seu coração, ele deu tempo para se vingar. Quanto mais tempo uma coisa ruim fica em nosso coração, mais difícil se torna para corrigir. Mas é interessante que, se nas nossas vidas ocorreu algo desse tipo, precisamos entregar nas mãos de Deus, porque Deus, ele trabalha. Não entregar para Deus fazer justiça, né? Às vezes a gente até ora assim: Deus, eu entrego nas tuas mãos para o Senhor ferir, para o Senhor... Não nesse sentido, mas é entregar nas mãos de Deus para que o Senhor possa ajustar a situação. Como nós vamos ver em seguida em relação a esses dois irmãos. A Bíblia vai dizer lá no livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 13, que Deus vai trabalhar no coração de Jacó, para Jacó consertar a situação. Então olha que interessante, Deus vai mandar Jacó retornar para a casa de seus pais. Nesse sentido, Jacó lembrou da desavença que tinha com o irmão. Ele pensou: vou ter que corrigir. Olha como diz o texto: eu sou o Deus que apareceu a você em Betel. Deus dizendo: onde você me dedicou uma pedra, derramando azeite sobre ela, e onde você fez promessa. Estou na linguagem TNLH, nova tradução na linguagem de hoje, para ficar mais claro para você isso aqui. Agora prepara-se, saia desta terra e volte para a terra onde você nasceu. Olha como Deus, ele vai, né, construindo ou reconstruindo a história de alguém. Deus vai trabalhando. E então Jacó, ele planeja, né, dar presente para o seu irmão, para tentar aliviar a situação. No entanto, a gente é perceptível que Esaú não precisava de presente, porque ele já tinha bastante. A questão aqui era a relação ou relacionamento entre ele e o irmão dele. Olha o que diz Gênesis 33, verso 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu rosto e o beijou, e choraram. Olha que coisa linda, quando Deus, ele trabalha, ele vai ajustando as situações que ficaram para trás. Por isso é importante nós entregarmos nas mãos do Senhor, para que a gente possa desfrutar da companhia do outro. É interessante também que Esaú, ele vai perceber que ele ficou por muito tempo sem desfrutar
das coisas que estavam acontecendo na vida de Jacó. E aí ele lá em Gênesis 33, 5, parte A e B, ele vai dizer assim: depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse, Esaú disse, quem são estes contigo? Olha quantas coisas da vida de seu irmão Esaú perdeu devido ao ressentimento, à mágoa. E isso é importante frisar, que as pessoas muitas vezes elas deixam, de viver momentos de alegria por conta de mágoas e ressentimentos. Tópico 1.2. O ressentimento causa sensação de vazio. Ainda em Hebreus 12, 15, parte A, como eu já me referi, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Então, é possível a pessoa deixar de desfrutar da totalidade daquilo que Deus entregou através de seu Filho Jesus Cristo por conta de ressentimentos. Porque nós vamos perceber que o ressentimento é uma obra da carne, É uma obra que desagrada a Deus. Olha o que diz 2 Coríntios 6, verso 1. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Como é que uma pessoa recebe a graça de Deus em vão? Se ela viver segundo os rudimentos carnais, segundo os desejos da carne, segundo as vontades da carne e não do Espírito. A pessoa, para desfrutar daquilo que a graça de Deus proporcionou a ela, ela precisa viver no Espírito. Espírito com letra maiúscula, o Espírito de Deus. Jesus, ele vai trazer lá em Mateus capítulo 5, do versículo 23 a 24, ele diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem, apresenta a tua oferta. Então a pessoa, ela pode estancar a fonte de alegria que é Deus. Por quê? Por conta de ressentimentos, por conta de problemas de relacionamento. Porque se nós não estivermos bem relacionados no horizontal, ou seja, com as pessoas, nós podemos deixar de nos relacionar no vertical com o Senhor, nosso Deus. Por isso é importante nós repararmos as arestas. Há muitas pessoas que estão na igreja e não falam umas com as outras. Como é que acontece isso? A pessoa participa da Santa Ceia ou se dá num seio familiar, não conversa com o outro e são chamados de cristãos. Então é necessário nós repararmos. Não é fácil, mas é necessário, porque se nós não fizermos, iremos estancar a fonte da graça de Deus sobre a nossa vida. Muito bem, tópico 1.3, os aspectos do ressentimento. Então o ressentimento, muitas vezes, ele está no campo do oculto, como eu disse para vocês. A raiz está debaixo da terra, está na escuridão. E esta raiz, ela tem que ser trazida à luz, trazida ao sol da justiça, que é o Senhor nosso Deus, porque muitas vezes nós não admitimos esses ressentimentos e ele fica ali. E é necessário nós entendermos, como eu disse anteriormente, que o ressentimento é uma obra da carne. Para você perceber em relação a isso, vamos ler o livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao versículo de número 20. Trouxe eu também aqui para vocês na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, para nós entendermos e fazermos a relação da palavra ressentimento com outras palavras que estão inseridas neste texto. Observe, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias. Então, obras da carne é a natureza do velho homem. Tudo isso e ainda as inimizades. Então, o ressentimento entra, ele proporciona o que? Inimizades.
ele proporciona o quê? As brigas, as ciumeiras, o acesso de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Então, todas essas palavras que eu elenquei, todas essas coisas são obras da carne, né? São obras da velha natureza humana que nós devemos suplantar com o quê? Com os frutos do Espírito Santo. O ressentimento, ele se enquadra aqui neste texto, por isso nós não podemos permitir que ele faça parte da nossa vida, porque na carne é impossível agradar a Deus, segundo Romanos 8:8. Para agradarmos ao Senhor, precisamos viver em novidade de vida, em viver segundo a égide do Espírito Santo. Tópico 2, o problema do ressentimento, né? Então, quando nós somos feridos, a nossa reação natural é ter ressentimento. No entanto, devemos aprender como José fez. Olha que interessante, José nos dá um exemplo extraordinário que vale a pena comentar aqui neste tópico. Gênesis 41, versículos 51 e 52, nós vamos perceber como José fez para vencer aquilo que os seus irmãos fizeram com ele, venderam ele como escravo, né? Você conhece a história, né? O humilhou, né, a ponto de quase morrer, mas José, ele tomou uma atitude, ele tinha uma postura que nos ensina como nós devemos agir nos momentos de mágoas e de ressentimentos. Vejamos o texto. E chamou José o nome do primogênito Manassés. Então ele vai dar os nomes de seus 2 filhos, e esses nomes representam a sua postura diante da vida. Então primeiro chamou Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Então, o primeiro aspecto que eu destaco é que José, ele se esqueceu com a ajuda de Deus. Deus me fez esquecer, porque não é fácil. E esse esquecimento não é no sentido de não saber ou não lembrar mais, mas é no sentido daquilo não me ferir mais. Eu não senti dor ao lembrar daquilo, porque enquanto eu estou lembrando daquele mal que a pessoa me fez, quer dizer que ainda eu não esqueci totalmente, quer dizer que ainda eu não perdoei totalmente. José, com a ajuda de Deus, ele conseguiu esquecer, quer dizer, aquilo que os irmãos dele fizeram com ele, não mais trazia o sentimento de dor e de tristeza. Aí esse foi o primeiro filho, Manassés, que quer dizer esquecimento. O segundo, Efraim. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: me fez crescer na terra da aflição. Deus me fez crescer na terra da aflição. Então, ele atribui a Deus tanto o esquecimento quanto a prosperidade. Então, Deus me fez esquecer e agora eu ponho o nome do meu filho de Efraim, que quer dizer prosperidade, crescimento. Isso é importante nós fazermos na nossa vida. Se você sofreu algum tipo de ressentimento, coloque nas mãos de Deus, que Deus, ele é poderoso para te curar. E aí a gente vai ver lá em Gênesis 45, verso 8, essa postura de José no sentido de crer que Deus tinha um plano, uma promessa na vida dele e que isso lhe bastava para ele conquistar aquilo que Deus tinha para ele. Certo, meus queridos? Tópico 2.1. Vamos a esse subtópico que fala acerca do ressentimento é inútil. Então, muitos dizem o seguinte, né, que pessoa que tem ressentimento é como tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. Então, o ressentimento, ele não serve a não ser nos destruir. E a Bíblia nos dá alguns conselhos, esses que a gente já está apresentando, mas alguns textos mais de sabedoria, conforme a gente vê lá em Jó, capítulo 5, versículo 2. Porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Ainda, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9. Não te apresses no teu espírito
a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Logo, guardar ressentimentos não é sábio, é tolice. Nós temos que ter esse cuidado. Ainda no subtópico 2.2, o ressentimento é autodestrutivo, né? Quando você se permite ficar ressentido, você está se machucando, né? Você está se autoflagelando, né? Como se a pessoa estivesse carregando uma bolsa de pedra sem necessidade. Então, ressentimento é autoflagelo, é autodestrutivo, né? Como a gente vai ver no subtópico 2.3, o ressentimento atrai desgraça. Isso é muito sério. O que quer dizer de desgraça? Desgraça significa perda das graças, das boas relações que se tem com alguém. Então, sob dois aspectos, a pessoa que permite que haja mágoa em seu coração em relação a outra pessoa, ela perde em duas perspectivas. Primeiro, a pessoa não participa de momentos de alegrias como aniversários, jantares, né? Passeios, casamentos. Ela não vai por quê? Porque lá vai estar outra pessoa. Lá vai estar o fulano. Eu não vou. Quer dizer, ela se priva de momentos felizes com a família, de momentos felizes em relação a eventos da igreja. Por quê? Porque fulano que organizou, porque fulano vai estar lá. Então, a pessoa acaba vivendo sem graça, né? Sem esses momentos de alegria por causa do outro. E numa outra situação também, se a pessoa ela vai desfrutar de uma viagem, por exemplo, um passeio, essa pessoa que carrega ressentimentos, ela leva a pessoa junto. Então ela entra no carro junto, ela entra no ônibus junto, ela vive, né, com aquela pessoa na mente, ela vive com aquilo que ocorreu naquele dia. Então a pessoa precisa aprender a se livrar disso, a se libertar. E como a gente viu na história de José, só com a ajuda de Deus, as situações, né, se for raiz de amargura que já brotou, Deus pode trazer a solução. Como diz lá no tópico 3, a cura do ressentimento. Para a gente entender sobre a cura, precisamos voltar lá em Hebreus capítulo 12 e versículo 15, né? Que fala acerca da raiz da amargura, e a gente sabe que para uma raiz ela morrer é necessário expô-la ao sol, né? Então, quem é o sol? O sol da justiça, Jesus Cristo. Então eu preciso tirá-la da escuridão, do solo, e trazê-la para a luz, mostrar para Deus, apresentar ao Senhor, dizer para alguém que é uma pessoa espiritual, que representa, né, o reino de Deus realmente, você confessar para ela, pedir para ela te ajudar em oração, para você vencer isso. Olha o que Jó fez lá no capítulo 10, versículo 1. Ele diz assim, olha, também trouxe na linguagem de hoje para você entender o desabafo de Jó, como ele apresenta a Deus aquilo que estava sentindo. Estou cansado de viver, vou me desabafar e falar a amargura que tenho no coração. Então Jó, ele expõe a situação para Deus, ele coloca as claras, ele traz a luz do Senhor, a luz do Espírito Santo, para que Deus possa trabalhar nessa situação. A Bíblia diz que nós devemos lançar sobre Deus as nossas ansiedades, lançar sobre Deus as nossas queixas, através das nossas orações e súplicas. Precisamos fazer isso. Além disso, para que essa raiz de amargura ela desapareça totalmente, eu preciso parar de regá-la. Uma raiz só sobrevive se ela for regada diariamente. Eu preciso parar de regá-la. O que seria regar esta raiz? Seria a autocomiseração. É eu parar de ficar falando. É eu parar de ficar se queixando, né? Me queixando. É eu parar de ficar falando para as outras pessoas, de me sentir um miserável, de me sentir um coitado. É eu parar. É eu ter a postura de José. É eu agir como José fez. Ele não se sentiu injustiçado em nenhum momento. Ele se fortaleceu. Aquilo fez com que ele se tornasse um homem mais forte, né? Um homem mais firme. Olha o que diz Gênesis capítulo 50, verso 20.
Olha como ele tinha noção do que fizeram com ele, né? Olha como ele tinha, ele entendia a situação, mas a postura de José, ela é tremenda, ela é maravilhosa. Olha o que ele diz, né? Vós bem tentaste mal contra mim. Ele tinha noção disso. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer com que se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. E ele foi, né, nas suas palavras, até humilde. Ele não quis colocar peso sobre seus irmãos, mas ele foi bem claro que ele sabia a intenção dos irmãos, mas ele entendia que Deus tinha um plano maior, não só de exaltá-lo, não só de colocá-lo como superior à sua casa, à sua família, mas acima de tudo Deus tinha um plano de salvar um povo, começando com os egípcios e todas as outras cidades que estavam à volta do Egito. Olha que coisa linda. Então, quando nós temos essa postura, não de vingança, mas quando a gente entende o plano de Deus, isso nos ajuda a vencer este mal. Ainda no subtópico 3.1, abra o seu coração sobre a sua dor, como a gente disse, né? Não tem como nós esquecermos, né? Fecharmos as portas do passado. Isso é difícil, mas aquele mal não pode mais fazer parte da minha vida no presente, né? O presente, como a palavra mesmo diz, é aquilo que Deus me deu. Então eu preciso renovar os meus pensamentos, renovar as minhas atitudes hoje, para que eu possa colher bons frutos lá na frente. A reconciliação, o perdão é o melhor caminho. E para isso nós temos aquele que sabe perdoar, aquele que conhece os nossos corações, que é o Senhor Jesus Cristo, o médico dos médicos. Ele pode trazer a cura para os relacionamentos. Glória a Deus por isso. Obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Espero que essa lição esteja edificando a sua vida e você possa também ter subsídios para ensinar os alunos aí da sua classe. Subtópico 3.2. Libere e perdoe o seu ofensor. Então a gente viu ao longo desta lição, né, o exemplo de Esaú, que liberou o seu irmão, que perdoou o seu irmão. Jó também liberou os seus inimigos, depois que Jó teve a atitude, né, de perdoar, de liberar. Deus mudou o cativeiro de Jó e deu a ele em dobro, né, tudo que ele já tinha. Olha como Deus ele vai trabalhando conforme o posicionamento do nosso coração. A gente viu também o caso de José, que liberou os seus irmãos, que não ficou, né, tripudiando-os, mas perdoou-os, porque entendia que Deus tinha um plano, que Deus tinha um projeto. Deus poderia fazer diferente? Poderia, mas assim ocorreu. Glória a Deus, Deus sabe o melhor caminho, a melhor forma para nos abençoar. Subtópico 3.3, redirecione a sua vida. Vocês sabem, quando nós estamos viajando, estamos fazendo um trajeto com um veículo, colocamos no GPS e às vezes a gente erra a rua e aí o GPS mesmo nos direciona, ele reorganiza o nosso caminho. Muitas vezes precisamos fazer isso, perceber qual foi a rua errada que nós entramos e voltarmos e iniciarmos novamente. Deus dá essa possibilidade para nós. Enquanto temos vida, ainda há esperança. Faça isso e viva, né, tudo que Deus tem para você. Viva a novidade de vida. Viva feliz, porque é isso que Jesus tem para nós. Ele nos ensina a perdoar. Ele nos ensina a amar. Para finalizar, trago para vocês um texto maravilhoso para que você reflita, para que você guarde no seu coração que o amor é o caminho, o amor é aquilo que vai trazer-nos bênção, paz e alegria. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Então, se estamos guardando mágoas, é porque o amor de Deus precisa aumentar em nossos corações. Que possamos buscar este amor. Deus é amor. Quanto mais nos enchemos do Senhor Deus, maior será o nosso coração para perdoar, para ter misericórdia e para agir conforme Cristo quer. Certo, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado dessa pré-aula. Nós iremos continuar aqui finalizando esse trimestre, que tenhamos um final de ano abençoado e que você possa continuar nessa pegada, buscando se aprofundar nas Escrituras. Um forte abraço.
pastor Alexandre Pereira, para mais uma pré-aula. Agradeço a todos, em nome do Senhor Jesus, até a próxima e tchau!